Boa noite a todos. Pauta da 33ª sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2020. Com a proteção de direitos do âmbito legal, declaro aberta a presente sessão e convido o primeiro secretário Miguel Pereira da Silva para fazer uma leitura de um texto bíblico. É aqui no livro de Salmos, capítulo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Eita glória. Passaremos ao expediente. Solicito aos novos vereadores que queiram fazer uso da palavra que se inscrevam juntamente com o segundo secretário Manuel Benício. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes na mesa. Indicação número 069/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador passando nesta casa que eu subscreve os termos do artigo 36 do regimento interno, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Cláudio Carneiro Santana, a necessidade de que se dê continuidade no escoamento da água até o rio Taquari e no aterro no encontro das ruas 9,5 nesse município. Justificativa: essa ação se faz necessária tendo em vista que a obra não foi finalizada e que a não conclusão está trazendo problemas para as pessoas que têm loteamento da referida área, pois estão impossibilitadas de construir suas moradias devido à precariedade em que se encontra a localidade citada. Saudações da Câmara Municipal de Alagoinhas, Tocantins, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. Ian Cavalcante, PR. Indicação número 070/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador passando nesta casa que o Pereira subscreve os termos do artigo 37 do regimento interno indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Cláudio Carneiro Santana, a necessidade de que sejam dadas explicações acerca de como está sendo feito o pagamento das insalubridades nesse município. Justificativa: essa ação se faz necessária tendo em vista que o referido ordenado está sendo feito de forma que seus beneficiários estão condutos e a fim de elucidá-los. Pedimos que nos forneça as informações necessárias. Saudação da Câmara Municipal de Alagoinhas, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. Ian Cavalcante, PR. São essas matérias, senhor presidente. Sendo essas matérias constantes na mesa, passaremos a palavra aos vereadores. O vereador inscrito. Palavra para o vereador Ian Cavalcante. Senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentar os servidores da casa, os populares presentes, cumprimentar a dona Eva da Rua 5, cumprimentar o nosso amigo Gil, Romário, sejam todos bem-vindos, a esposa do Romário, sua filhota. Senhor presidente e demais vereadores, começando a nossa preocupação pelo tão falado
lixão de Araguatins, o qual até o nosso amigo Gil Lira trabalha aí na coleta também dos entulhos e da empresa que coleta o lixo. É triste saber que nós temos um aterro sanitário que a gente vem falando há anos como dos outros problemas e não é resolvido. Dizem que é por causa que foi feito na beira da rodovia, por causa dos urubus, dessas aves grandes. E o que mais me admira, nobre presidente, é que estão jogando no trevo, onde também é beira da rodovia, onde também está as aves grandes, os urubus, que pode acontecer acidente. E até quando que a gente vai ficar com uma obra daquela, podendo estar recebendo o lixo, podendo estar sendo coberto com lona? Até quando? Quando que essa gestão vai se organizar para usar o aterro sanitário, que lá foi investido mais de R$1 milhão? Essa é uma das preocupações. Nós temos aqui a dona Eva, que mora na rua 5, onde vergonhosamente foi feito um trabalho de broquetar aquela rua, e a saída da água é no lote dessa família. Ela tem vários filhos, precisa construir, nem que seja uma casa de palha para os filhos morar, mas não pode. O poste já caiu, a casa dela que é construída está rachando, já rachou, e ninguém toma providência. Até a areia que estava lá para fazer a massa do cimento e as manilhas, para assentar as manilhas para ir para o corpo, já tiraram. E aí a gente tem que ficar calado. Pode até dizer que está um canteiro de obras, mas está um canteiro de obra mal feito, viu, não, vereador Jair? Começa e termina o trabalho, faz o aterro e entrega para o povo. Passou por dentro do lado do povo e agora as pessoas precisando e não resolve esse problema. Outra situação que eu quero dizer aqui é sobre a insalubridade. Os agentes de endemias, e nós temos um documento, já tinha 20% e o parlamento aqui aprovou mais 20% no tempo da pandemia, enquanto estiver esse estado pandêmico, e não pagaram. O que fizeram foi fazer uma folha complementar, tirar os 20% que tinha, está pagando separado e não estão pagando os outros 20%, trocando 6 por meia dúzia. E é por isso que a gente está pedindo essa indicação, para que fale como que está sendo pago. Está nos oleritos, folha complementar, tiraram a insalubridade, que eu creio que é para pagar com dinheiro do Covid, que aí sim pode usar. Temos que levar a coisa a sério. A questão do cais está lá. Começaram a tirar os broquetes e chover vai descer 2 dias. A parte de baixo já caiu e do jeito que está sem o broquete pode cair a outra. As máquinas que estavam fazendo os asfaltos foram embora, mas a da Orione está do jeito que está. Tiraram o asfalto, está do jeito que está, e ele falou por várias vezes que ia fazer. A Marechal Rondon, na Nova Araguatins, só pode andar pelo lado esquerdo, vergonhosamente. Quando que isso será feito? Quando começar o inverno, que aí dentro pelo lado esquerdo pode ir? Nós estamos aqui realmente cobrando sempre e sendo atendido nada. Isso é vergonhoso. Alô, prefeito, alô, líder do prefeito ou vereador da base, por favor, façam o possível e o impossível, tanto pela rua 5, para terminar de escoar água até no Taquarizinho, no Taquari. Pois não, nobre vereador. Vossa Excelência citou várias situações que são recorrentes desde o início da gestão.
Uma delas o aterro sanitário, e essa casa tem cobrado desde o início, mas eu quero colocar uma questão aqui da estrada que liga o trecho seco ao mutirão que saída da TO, onde eu estive lá e a comunidade fez uma cobrança e que logo pode estar caindo água e vai ficar intrafegável aquela estrada, porque as máquinas estiveram lá e simplesmente não colocaram cascalho, né? Por isso eu acredito que vai ficar ruim, principalmente para a moto. Obrigado. Obrigado, vereador Jaci. Então, que as providências sejam tomadas. Quero cumprimentar aqui o Marquinhos da Ticã, seja bem-vindo, o Nero, os mananciais do Macaulão, meu amigo Vavá, seja bem-vindo. Muito obrigado, senhor presidente. Por enquanto é só. Algum outro vereador inscrito? Palavra para o vereador Sérgio Gomes Souza. Senhor presidente, senhor vereador, senhor representante, é muito difícil, vereador, é muito doloroso a gente passar 4 anos e não resolver as paradas, porque as paradas em Araguatins elas são muitas, e não é muito fácil, viu, vereador? A gente às vezes acha que é fácil, mas não é fácil. Araguatins cresceu desordenadamente, sem planejamento, sem esgoto, sem nada. Quando dá uma chuva, você vê a montoeira de cascalho e o estrago que faz em todas as ruas, quase todas as ruas. É muito complicado. Eu não diria que o prefeito dormiu e nem fez nada. Agora, 3 anos e meio ele brincou com as coisas, vereador. Porque se ele tivesse começado como o presidente Bolsonaro, não tinha que tomar a eleição dele. É porque o presidente Bolsonaro, no dia que ele ganhou, quando ele almoçou, já não brincou. Nós tínhamos que um pedaço de estrada daqui, do pé da ponte, para encontrar com outra só, que vai para o Marabá. Quando começou a Transamazônica, que não tem nem regra. Um fazia, outro não fazia buraco no meio da pista, fazia mutirão. Nunca resolveu. Bolsonaro chegou calado, pá, resolvido. É assim quando se quer resolver o poder público, vereador. É assim, entra e faz. Agora, eu diria que o prefeito atual, ele tem se esforçado em manter esses últimos e agora ele tem dado uma apertada, viu, vereador? Que é o dever dele, que ele poderia ter começado a ter feito isso antes. Mas não clamo dele, não clamo do Lindomar, nem de ninguém, cada quem fez um pouquinho. Porque se não tivesse feito, Araguatins não estava onde está. No 6º lugar do estado do Tocantins. Então, cada quem fez um pouquinho. Então, não podemos clamar de ninguém, porque ninguém deixou de fazer porque não quis, é porque não deu certo. É porque não deu certo. É porque quem tem mandato que vai representar o povo, ele quer fazer o bem. Ele não quer fazer o mal. Ele quer deixar o nome dele. Agora tem hora que não tem bola. Agora, o prefeito está fazendo algumas coisas? Tá. E ele deve ter feito, né, vereador? E é muito disso, né? Quanto dia nós não cobra aquele lixão, rapaz? Quanto dia nós não mata, pedindo o vicia brigando? Porque aquele trem racha a água, joga para dentro da chácara dele, joga para dentro da Sempre-Virgem, a Sempre-Virgem pega e joga dentro do Taquari. Aquilo é moral. Mas também não foi só o prefeito Cláudio, foram todos que passaram, deixaram a mesma coisa. Agora, porque um é legal, por causa do outro errado. E nós, quando ganhamos a eleição, é para fazer diferença. É para resolver aquilo que o outro não resolveu. Então, continua o calo no pé de cada araguatinense. Por isso, vereador, que eu grito renovação do poder executivo,
Porque nós temos aqui, eu estou fazendo, eu tenho 66 anos, tenho 50 de Araguatis. E eu lembro quando no final da tarde de vocês saía do lado ali e ia ali para a prefeitura, uma camisinha rosa, uma chinelinha de couro. E eu vi o seu Lazinho cortar carne em cima do cipó ali do lado da garagem. E via muita gente descer com um pau nas costas e duas latas, uma na frente e outra atrás, para pegar água, para beber, para sobreviver. Eu não sei se alguém lembra disso aí. Eu lembro. E Araguatis hoje continua, eu estou falando, vereador, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você vê a camada de gente que desce aí com tambor, com caixa na caramba das bicicletas, atrás de água, no Aquino, na Transaraguaia, no Instituto Federal. Rapaz, eles são bizarros. Porque diz que a água nossa não presta. Foi cavado o primeiro poço, Fábio. Primeiro, nós fizemos aqui um projeto de indicação, o vereador que vem, de 9 poços. Um naquele lugar que está lá agora. Se ele tivesse continuado, vereador, já, naquela época que nós pedimos, já tinha cavado os 5, talvez, né? Já resolveu muito, rapaz. Tá vendo que aqui está ajudando muito. Está ajudando muito. Eu acho que cada quem fazendo um pouquinho, vereador, já, vai ficar bom. Vai ficar bom. E é o dever nosso aqui é bater, pedir e falar. E eu quero, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que mande fazer a casa, fazer amanhã um ofício pedindo todos os dinheiros do coronavírus 19. Eu nunca pedi não, Excelência. Nunca pedi para ninguém. Agora eu quero ver o dinheiro mandar. Se está nessas máscaras que tu pega e arranca um pedaço, ou para onde está ele, vereador Guilherme? Porque o Bolsonaro, na zoada, que eu ia mandar 5 milhões, mil. O Thiago Dino mandou 1.100.000. A Cátia Abreu botou dinheiro, o Eduardo Bom botou dinheiro. Cada vez que eu estou com esse dinheiro, moço. Por que não montaram 2 UTI novas ali? Por que não botaram 2 respirador? Por que não montaram uma sala para fazer cirurgia? Médico, pequena cirurgia, geralmente caroço, mulher ganhar menino. Mas se o nosso é brincando com a saúde de Araguatis. Eu acho que é brincadeira. Senhor presidente, muito obrigado. Palavra com o vereador Jair. Senhor presidente, senhor presidente, novos vereadores, pessoas que se faz presente na sessão de hoje, novo vereador Sérgio Gomes, que começou suas cobranças cedo, isso é bom. Novo vereador Henrique Cavalcante, todos tão corretos que quando se fala desse lixão, que é um sofrimento que a gente já vem de outras legislaturas e a gente não sabe o que aconteceu, que na outra legislatura deixou um trem amarrado e até agora não conseguimos desamarrar. E quantas vezes nós tivemos lá no lixão com o pessoal da FUNASA para receber e nós recebemos lá e até agora não funcionou. Mas eu acredito que um dia ele vai funcionar. E aí nós vamos ter um lugar para jogar o nosso lixo. Novo vereador Sérgio Gomes é um professor nosso aqui dessa Câmara Municipal com quase 20 mandatos. Ele fez uma citação, ele citou o prefeito Cláudio Santana que tinha que ter feito igual o Bolsonaro. Quando entrasse já era para ir trabalhar, já ter recurso. Mas não podemos confundir cocô de milho com cocô de crocodilo, porque os nossos municípios, que eu falo não só Araguatis, mas os nossos, quando entra o próximo prefeito, já entra com 2 meses, 3 meses atrasados, que o gestor passado deixa de pagar, e aí infelizmente já começa tendo que pagar as dívidas do outro gestor. Mas um dia isso muda. Mas o prefeito Cláudio Santana tem trabalhado muito. Certo quem não vê. Olha para os assaltos que o prefeito Cláudio Santana está fazendo e olhe lá para outros legislaturas atrás e veja a qualidade.
Aqui desde o início eu viajo muito, por muita Brasília, diretamente com o senador Eduardo Gomes, e aí eu vinha sempre falando das emendas, que a gente corre atrás das emendas, e todos nós fizemos isso, correndo atrás dos deputados, nós somos atrás do deputado estadual, federal, mas as emendas têm um momento certo. Está aqui o nosso amigo Marquinhos, que é contador, tem um momento certo de chegar. E agora vem chegar agora. E aí eu lembro que eu falando das emendas do senador Eduardo Gomes, alguns vereadores falavam assim, emenda, falou umas coisinhas lá, umas besteiras, mas falaram que não vinham. Mas hoje estão passando por cima do asfalto daquelas emendas que eu fui atrás, que no início eu falava que não vinha. Hoje estão aí pisando no asfalto. De todos os parceiros nossos, sem recurso, como a Vossa Excelência, o governador Sérgio Gomes citou, e todos têm a sua parcela de contribuição. Mas agora começou as nossas convenções, apareceram os nossos candidatos, e todo mundo querendo fazer a diferença. Todo mundo quer fazer a diferença. Todos. Uns que já passaram, que a gente sabe que a diferença vai ser uma diferença que não vai ser diferente. Outros que já tentaram, mas vão tentar de novo. O novo, que é o novo vereador que eu respeito, tem um carinho muito grande, que é meu amigo, vereador Ian Cavalcante, que eu cito o nome. Então tem muitos candidatos. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Pode se mexer. Vamos para a rua e voto. Que essa eleição não é fácil não. E olha, se brincar e não correr, o Cláudio Santana ganha de novo. E aí, aqui os vereadores, nós vereadores estão aqui as cadeiras estão todas marcadas já. Porque tem muitos pré-candidatos, vereadores que já estão todos com a cadeira marcada. Não começou a eleição ainda. Agora eu faço um desafio, que não vai ser fácil tirar os vereadores daqui não, que para eles nenhum fica. Pode botar o pé no chão, pode correr atrás de voto, porque aqui praticamente todos nós aqui temos serviço prestado. Temos serviço prestado. E a população olha isso, os nossos eleitores olham isso. Então, governador Sérgio Gomes, eles têm que botar o pé no chão igual nós estamos botando. Acordar cedo, não tem hora para dormir. Acordar cedo, vereador da Aula Pernambuco, presidente, e não ter hora para dormir. Bater nas portas, vereador Miguel, porque praticamente todo lugar que eles vão passar vai ter um que diz, não, o vereador Miguel já me ajudou, o vereador Ian já me ajudou, o vereador Jaci, citando os vereadores que já ajudaram. Então, as cadeiras que estão marcadas, eu queria pedir que deixasse pelo menos uma para mim, que eu vou correr. Eu não preciso dos votos todos de Araguatins, eu preciso dos votos para me eleger, para me continuar dando a minha parcela de contribuição para os araguatinenses, para mim continuar atrás dos recursos para a nossa população que nos colocou aqui. Então, vamos juntos, vereadores, os outros amigos que estão pretendendo uma cadeira, que vamos fazer uma campanha diferente, uma campanha que para a gente crescer, para chegar à Câmara, não precisa ter mais ninguém, porque a partir do conheço poucos que chegam por lá queimando os outros. Eu não preciso falar de nenhum candidato, nenhum vereador para me ganhar a eleição. Eu
Eu não preciso falar de nenhum candidato a prefeito, e para mim todos são meus amigos. Para mim correr atrás do voto do meu prefeito. Eu preciso mostrar para eles o que está acontecendo no nosso município, o que está sendo feito. Assim eu acredito que é o jeito de pedir voto, é o jeito de mostrar quem trabalhou, quem fez alguma coisa por Araguatins, voltar para a Câmara, voltar para a Prefeitura, que eu tenho certeza que todo quem tem sua parcela do Deus, sua parcela de contribuição do município. Todos. Então, encerro minhas palavras, senhor presidente. Mais uma vez falando, vamos firme, os 11 vereadores, os 10 vereadores que estão lutando pelas suas vagas, e continue pedindo voto, e que as cadeiras que estão marcadas, se marcou essa aí, não, vereador Sérgio Gomes, vai ser difícil tirar, que eu conheço o seu trabalho. Muito obrigado. Palavra para o vereador José Azevedo. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos assistem, neste momento é momento de agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, que Deus possa abençoar aqui cada um que aqui está. Eu ouvi, senhor presidente, atentamente a palavra dos novos colegas vereadores, e a gente fica observando que o gestor municipal, nosso prefeito Cláudio Santana, tem trabalhado sim neste município, tem prestado um grande trabalho no nosso município, tanto na zona urbana como na zona rural. E eu acho que nós, parlamentares, que somos fiscalizador, nós devemos enxergar o que o gestor tem feito na nossa cidade. Eu quero aqui frisar a nobres colegas vereadores que nós temos sim contribuição neste município, que nós, como parlamentares, já fizemos muito pelo Araguatins e vamos continuar fazendo. Nós temos aqui a Rua 5. Alguns vereadores falaram que as máquinas foram embora, mas vai vir máquinas de novo para fazer a Rua 5. Rua 31 de Março já foi feita, pedido do vereador Azevedo, está feita. Rua 5 também, pedido do vereador Azevedo, vai fazer a Rua 5. E nós vamos trabalhar junto com o prefeito Cláudio Santana. Questão de dizer que o prefeito está trabalhando só agora, isso é história. O prefeito, quando assumiu o mandato, no dia 2 de janeiro, já deu ordem de serviço de pavimentação na Vila Cidinha. Então o novo prefeito tem trabalhado, tem mostrado para que veio. E o trem está engatilhado e as coisas vão acontecer. Emendas não se sai do dia para a noite, nem da noite para o dia. É tempo. E agora que as coisas saíram e o prefeito está trabalhando sim. Nós que estamos acostumados a mexer com lavoura, quem é acostumado a mexer com lavoura sabe. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher. E eu creio que o prefeito tem feito e está fazendo. Nós não devemos dizer que o prefeito não está fazendo, porque o prefeito está fazendo. E nós, vereadores, somos conhecedores da dificuldade que tem o município. Mas nós temos um prefeito guerreiro, um prefeito que busca. A única coisa que ele não deu conta de fazer foi ver se retornava aquelas creches que o ex-prefeito deixou para trás. E a questão do SEMUSA, que é um desvio de dinheiro de mais de R$500 mil que foi desviado, os ex-gestores do prefeito
deixado para trás. E isso não deu conta, não demos conta, mas correu muito. O prefeito tem corrido atrás para resolver, mas não deu conta. Mas resolveu muita coisa. Resolveu a pendência do Ricardo Pereira, que ficava muito tempo. Resolveu a pendência daquele freio ali atrás da prefeitura. E muito mais ele tem resolvido. E nós temos, como parlamentares, reconhecer o trabalho do gestor, reconhecer o trabalho de cada parlamentar desses que estão aqui. Que nós temos um trabalho prestado, meu vereador, seja assim. Eu, nesses 8 anos que eu tenho, que está encerrando agora de mandato, eu sempre dizia, no meu comício, o que tiver de acontecer no município de Arauatins, vai ter o dedo do vereador Azevedo, que eu vou votar a favor, e vou aprovar e vou brigar para que as coisas aconteçam. E nós temos mostrado muita obra. O prefeito Carlos Santana tem feito muito. É postinho de saúde, é um sonho daquela Maringá, aquele colégio de Maringá. É sonho para aquela comunidade. E está feito. Postinho de saúde. E agora está construindo as pontes das estradas vicinais, pontes de concreto, não é de madeira não. Para que o povo tenha acesso e tenha uma boa convivência no seu município. Senhor presidente, só para encerrar, eu quero aqui dizer a todos que nós estamos aí de novo, numa caminhada política, caminhada essa, que não é fácil, mas nós somos homens guerreiros, que tem coragem de botar seu nome para ser escolhido da população. E nós estamos aqui, senhor presidente, para correr atrás do voto, novamente. Que Deus abençoe cada um que vá para essa campanha, que livre-se desse vírus que está tendo aí, que isso é perigoso. Não é fácil você enfrentar uma campanha numa pandemia dessa, mas é para o bem-estar do município. Sem política não existe nada bom para o povo. Toda coisa assim tem que ter a política para o bem, tem que ter o político. Para resolver as questões é política. Então, senhor presidente, fica aqui minhas palavras nesta noite e meu boa noite. Obrigado, senhor presidente. Palavra com o novo vereador Miguel Pereira Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos que aqui nos assistem, senhor presidente, quero pedir que o senhor conte com a presença ilustre crescente da casa, o meu amigo Romário, meu amigo Gil Lira, a esposa do meu amigo Romário, Vavá, seu filho, Raí, Ivanildo do Impacto e todas aquelas pessoas que aqui nos assistem. Senhor presidente, eu venho aqui a essa tribuna, mais uma vez, vendo discursos recheados, e aqui nessa tribuna falaram até em fazendo asfalto, mas eu não vi ainda esse asfalto que está sendo feito. Eu vejo uma lama asfalto jogada por cima do asfalto, mas construção nova. Foi que nem disse o vereador Irmão Azevedo. Foi a que deu o pontapé inicial o prefeito Cláudio, quando assumiu que foi da Vila Cidinha e Vila Fração. Mas grande maioria já se deteriorou e acabou na chuva. Está lá esburacado, nobre vereador Irmão Azevedo, e precisando dessa lama asfalto que está sendo jogada na Rosqueira Campo e em todas as ruas. Aquele que foi feito na gestão do prefeito Cláudio, falta de novo ser feito, falta ser recapeado, porque já está esburacado, já está acabado. E eu vou lhe dizer que é uma vergonha, a gestão ainda nem acabou. E eu, não, presidente, esse dia passei ali perto da escola do meu Parreão, caí num buraco mais horrível do mundo, quase acaba com o meu
carro todo. E foi o asfalto feito a gestão do prefeito Cláudio Santana. Fiscalizei e denunciei. E tem denúncia, mas a justiça é lenta, ela é falha, porque senão o companheiro que está aí dizendo que não fiscalizou faz muitos dias que é para estar preso, porque é um dos que faz parte da gestão. E eu aqui nunca me corrompi, eu aqui nunca mudei meu discurso, e você é sabedor, não adianta vir querer aqui questionar o posicionamento do vereador Miguel do Cajueiro e a fiscalização com que eu tenho feito ao longo do meu mandato. E é por isso que digo a Araguatins e aos nobres amigos parlamentares, mais uma vez, coloco meu nome e vou à luta, e vou de cabeça erguida, bater nas portas, porque tenho um serviço prestado à minha comunidade, assim como meus antecedentes, meus colegas vereadores falaram, eu também tenho, e não tenho vergonha de dizer que mais uma vez participo do processo político na caminhada para voltar a essa casa e defender os interesses do povo de Araguatins. Porque fiscalizei sim, porque cobrei médicos e remédios, porque hoje a gente se vê nas redes sociais, se vai no hospital, se falta apenas insumos para fazer o exame de diabetes. É vergonhoso. Falta teste rápido para fazer o exame do Covid. E eu fui um dos vereadores que busquei e trouxe para o combate ao coronavírus 250 mil reais. Eu trouxe através de emenda do meu deputado federal Osiris Lamar. 250 mil e já pedi, senhor presidente. E quero que Vossa Excelência veja, porque eu pedi nessa casa já deu 90 dias que o secretário pudesse trazer a nota fiscal, que ele pudesse trazer as licitações e tudo que ele investiu esse recurso. Eu participei junto com o presidente dessa casa, levei um promotor dessa cidade e achamos vários e vários medicamentos vencidos no socorro e posto de saúde dentro da sede do município. Como é que eu não fiscalizei? Fiscalizei, cobrei e levamos o homem que ajuda a se segurar a lei no município de Araguatins. E se não foi feito nada, não foi por falta minha não, porque sempre trabalhei para defender a minha comunidade com dignidade e com responsabilidade. E disse, senhor presidente, também fiz um requerimento pedindo ao superintendente do Semusa que pudesse trazer essa casa. Quantos reais está se pagando por metro cavado daquele poço que foi feito lá? Como é que vai ser a captação daquela água? Se ela vai misturar com a água do Taquari ou se ela vai ter um reservatório próprio para o poço artesiano? Qual é o projeto que está sendo feito para que a comunidade de Araguatins possa saber realmente o que é que o Semusa está investindo e como que vão ser feita essa captação de água e qual reservatório? Mas já tem também 90 dias. Não tivemos resposta. E eu peço ao senhor presidente dessa casa que possa estar vendo junto à secretaria dela, para que a gente possa ter aqui nessa casa a resposta do secretário de saúde e a resposta do superintendente do Semusa. Jamais irei aqui ficar calado e nem dizer que não se fez. Fez algumas coisas, que não vai lembrar o falou. Fez algumas coisas. Todo mundo que passou, deu sua passada contribuição. É por isso que a Araguatins cresceu. Não vamos dizer que não fez nada. Deu uma pequena parcela. Mas essa parcela desse mandato foi pequena. Falta mais. Porque discussamos no Palanca, pedimos votos e dizíamos nós, junto com o próprio prefeito Cláudio Santana e o prefeito município, que sabia dos problemas que iria enfrentar, mas estava preparado para enfrentar o problema e dar
solução para o Povo de Araguatins. E é isso que moradores que estão aí querem. Respostas para que eles possam construir, para que eles possam ser representados da melhor forma possível por um poder executivo, que por esse parlamento tem homens comprometidos e que trabalham diuturnamente por cada um de vocês e que representam assim como pode e assim como deve. Muito obrigado, senhor presidente. Sendo esses os vereadores inscritos, passando. Senhor presidente, usando o tempo da oposição, da oposição. Não há tempo de oposição. Passaremos a ordem do dia. Não tem. Tem sim, presidente. Por que não tem? Se eu sou eleito como bloco da oposição, não tem o tempo. Você comiu? O tempo também da... Espera. 2 minutos para o vereador Sérgio Ribeiro. Você é doido. Senhor presidente, nosso colega vereador, senhor presidente, peço a Vossa Excelência pode acompanhar a presença do nosso amigo, do nosso contador aqui de campo, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, o meu amigo Babá Pinagé, mas seu filho, o Raizão, todos que estão nos ouvindo. Vereador Jair, eu fiquei até sorrindo no seu discurso. Estava dizendo que as cadeiras estão marcadas. Meu amigo. Que já passamos por aqui, vereador Darlan, todos nossos colegas. Eu diria, Marquinhos, se trabalho fechado, o povo olhasse direitinho, eu poderia estar na minha casa deitado e ganhar a eleição. Porque eu estou há 30 anos de trabalho, e o trabalho não é para mim, eu trabalho direto do povo. Então, vereador Gabriel, eu, você, nós 11 aqui, vereador Ian, não brinca não. E o cara pode tomar a cadeira de nós, ele tem que tomar trabalhando, ele tem que tomar mostrando o que vem e o que ele vai fazer. Porque o cara diz assim, eu vou renovar. Aí eu procurei para ele, vocês vão renovar a Constituição, vocês vão renovar o regimento interno, a lei orgânica, porque se não renovar, vocês vão levar na bala aqui. Porque aqui segura vereador bom, vereador ruim só passa uma vez. Aqui nós já aprovamos, vereador Jair. Porque nós viemos e o que nós vamos fazer? Nós nunca deixamos de fazer um minuto. Nunca deixamos. E vamos continuar fazendo. Nós já fizemos muitos, nossos colegas vereadores, mas queremos fazer muito mais. Nós juntos, com as mãos juntas, nós queremos muito mais. E vamos fazer sim. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Sérgio Gomes, senhor me desculpe, realmente é líder da oposição. Nobre vereador Jair, o líder é o nobre vereador Messias Abdal. Não tem como dar do Eu ia só pedir para me provar, se mostrasse ali qual é o papel, lógico. Você deixa para as explicações Na pessoais. próxima eu vou ver. Tem as explicações pessoais, nobre vereador. Passaremos a hora do dia. Na hora do dia de hoje não há matéria. Solicito aos novos vereadores que fazer uso da palavra, que se inscrevam juntamente com o segundo secretário Manuel Benício para a palavra nas explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que mande a ata aos gabinetes. Palavra nas expressões pessoais por até 5 minutos. O nome do vereador Manuel Benício. Alô. Senhor presidente, novos vereadores, comunidade presente, ouvindo atentamente as reivindicações,
dos nossos colegas vereadores, analisando a todos. É claro que nem Deus satisfez todo mundo. A gente fala uma coisa que às vezes você não entende. O asfalto que está sendo feito em Arabati não é lá no asfalto. O povo de Arabati está satisfeitíssimo. Todo mundo está satisfeito, os comerciantes, onde o asfalto passou na porta, todo mundo valorizou a casa de todo mundo. Viu, Sérgio? A Caixa Econômica aprovou. Não é lama, certo? Lama nós vimos por aí, teve umas ruas que realmente foi lama. Ali não, ali foi um asfalto bem feito, todo mundo vê, só quem é cego que não vê, certo? E eu acredito que não é fácil falar, mas é difícil fazer. Todo mundo sabe que essas emendas, todo mundo, até o meu amigo Sérgio Gomes, quando falou que o Bolsonaro entrou, já fez aquele pedaço do Transamazônico, aquilo ali tem 10 anos que todo dia, todo ano está mandando uma coisa para o Pará. Participei da última aqui do Pôr da Balsa, amanhã faz, depois faz, e aí a coisa saiu no mandato dele. É igual a BAC que nós temos aí, foi da época do Lindomar, saiu no mandato do Cláudio, certo? Acompanhei junto com a Marinha, tudo quando fizer. Então são coisas que vêm de longe, certo? É muito fácil a gente falar que o lixão está com problema, está com problema, mas vem de outros mandatos já, que às vezes é problema que não está fácil de resolver. Tem problema no cemitério, o nosso vereador sempre cobra, ele tem toda a razão. Aí estão desenterrando um e enterrando o outro. Todo mundo tem que realmente fazer isso, cobrar. A Rua 5, eu tenho certeza que quando fizeram não pensaram que ia dar errado, né? Mas tem mais coisa para vir. Eu não sei se algum de vocês tiveram sabendo que o senador Eduardo teve aí, né, Jair? Quando é Vasco, esses 2 dias deve estar o engenheiro, deve estar chegando desde amanhã aí, está investindo mais 5 milhões aqui em Arabati, onde vai entrar a Rua Dorione, Rua 5, são várias ruas que a empresa já vai chegar e vai fazer, né? Isso aí é bom para o povo. Eu quero é que faça, certo? Eu quero é que faça. A questão da água está sendo resolvida. O povo está achando bom que a água está chegando no local, seja de qualidade que seja, mas o pessoal toma. E o povo que vão buscar água lá no Aquila, porque tem condição de ir no Aquila, tem condição de ir no Pôr da Balsa, em qualquer lugar, e quem não tem, tem água na rua. Mas não adianta que não vai ter nenhum prefeito que vai sair de lá perfeito. Eu fiz, deixei tudo arrumadinho, certo? E a prefeitura hoje, todo mundo sabe que está recebendo recursos, é porque está legal. Se não tivesse, não estaria recebendo recursos, né? E também todos sabem que a prestação de conta de 2017 foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. Então tem muita coisa, a gente sempre julga que as coisas estão erradas. Não tem nada que não seja, todo mundo quer fazer a coisa certa e de repente erra. Mas o erro não tem jeito de consertar, né, Sérgio? E vamos trabalhar todo mundo junto. Essa eleição não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Eu admiro muito o nosso companheiro Ian Cavalcante, que está desde o início dizendo que era candidato, e é candidato mesmo. Diferente de outro que vem batalhando, peleando para ser candidato, deu conta, e aí está de parabéns, está de parabéns, vai à luta, né? Todo mundo tem o direito de correr atrás, mas estamos aí juntos. Boa noite a todos. Palavra do vereador Ian Cavalcante, nas explicações pessoais por até 5 minutos. Seu presidente. Oi. Alô. Oi. Seu presidente, novos vereadores, cumprimentar o Raí. Senhor presidente, faço uso da palavra para dizer que nunca vi dizer que vem verba para fazer obra mal feita. Aqui não existe essa história de obra mal feita.
O asfalto da Vila Cidinha já estão colocando broquete, já tem mais de ano, logo no princípio. A obra da Rua 5, ela já está broquetada, vereador Azevedo. Mas o problema é o escoamento da água, que não colocaram as manilhas. E o lote dessas pessoas que estão aqui é onde recebe as manilhas. E não colocaram as manilhas até onde era para ir a água e está derrubando as demais casas. O prefeito que mais arrecadou é o Cláudio. A cidade cresceu, ele apertou. Aí você me pergunta: uai, você é contra a arrecadação? Não, eu sou a favor, tem que arrecadar, Marquinhos, mas tem que fazer as obras bem feitas. Não adianta fazer sem planejamento. Eu falei aqui sobre o asfalto lindo que foi feito aqui na Siqueira Campos, mas não deixaram a saída de água, as lojas cheias de água aí. Eu falei 5 dias antes, quando desce a chuva, e a nossa preocupação é a chuva está chegando. Ao invés das máquinas chegarem para terminar o que tem que ser feito, estão indo embora. E tem os bueiros, as pontes, que tem que ser providência já. Não é conversa fiada, não. O encascalhamento está sendo feito realmente na Vila Madalena, mas não estão deixando sequer um quebra-mola, mesmo no asfalto. Quando vier a água, leva tudo para o Taquari. Isso tem que ser visto. As obras mal feitas é que dá um prejuízo maior. Você tem que fazer 2, 3 vezes a mesma coisa. A na Vila Miranda ali faz, na rua da sogra aqui do meu amigo Romário. Quando dá uma chuva tem que fazer de novo, onde poderia estar fazendo em outro lugar. No cemitério, quantas vezes eu falei aqui sobre esse cemitério? A última pessoa que eu tive no cemitério lá, junto com a família, foi enterrada na entrada do cemitério, na entrada, não deu de passe. É vergonhoso. O prefeito fez, é ele que tem que fazer. Quem casou com a viúva é que tem que cuidar dos filhos e dos problemas da família toda. Não tem conversa fiada, não. E aqui não é porque sou candidato, não. Eu falei foi do começo ao fim, de todas as sessões que eu falei aqui, eu falei do mesmo jeito, do mesmo tom, sem mudar. Eu quero o melhor para a minha cidade. Eu estou aqui para cobrar mesmo, e eu gostaria muito de ser atendido. Digo mais, que fui o amigo do prefeito, porque eu falei para ele o que estava errado, para a gente consertar. Quero aqui, presidente, também parabenizar a Vossa Excelência pelo teto solar que nós vamos ter aqui. Parabéns. Vossa Excelência entrou e falou: vou comprar um carro para essa casa, de qualidade nós temos, e que ia colocar energia solar para diminuir os gastos na casa. E isso vai ser lembrado por anos. Vossa Excelência está de parabéns. O mais, eu quero dizer o seguinte, novo vereador Jair, podem pisar mesmo na campanha que está vindo aí, porque não é fácil não. São muitos os candidatos, a lei eleitoral, as regras mudaram, e quando fala em renovação, terá muita renovação, mas é porque foram obrigados. Às vezes as pessoas falam, é porque foram muitos vereadores de um partido só. Esse é o meu entendimento. Não é que vocês não mereçam outro mandato, não, mas pode pisar no chão, porque a galera nova está aí e não vai brincar não. O mais, eu quero agradecer a todos aqui presentes e que venham mais vezes para ver o nosso trabalho, e também que os pedidos sejam atendidos. Senhor presidente, nós temos requerimento aí que nem resposta teve do executivo, e gostaria que Vossa Excelência pedisse de urgência e emergência. Muito obrigado e muito boa noite. Quero nesse momento agradecer a todos os presentes, aos novos vereadores que
está marcando presença no dia de hoje, na noite de hoje, melhor. E dizer a vocês que durante esses 2 anos, as coisas que foram conquistadas não foi só por mim, foi por todos. Todos os vereadores, todos os funcionários fizeram parte disso aí. Estamos aí até no dia 31 de dezembro, assim se Deus permitir, e trabalhando e realizando aquilo que foi acordado entre a maioria dos vereadores naquela oportunidade. Não havendo mais nada para o momento, eu encerro a presente sessão e convoco o novo vereador para a próxima sessão, que ocorrerá no dia 22, amanhã, às 19 horas, na sede desse poder. Boa noite a todos.